Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de inglês hoje. E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso e arejado. Ter sempre perto de você lápis, borracha, seus livros, fones de ouvido e vamos para a aula. Em inglês, as preposições em inglês são termos que funcionam como conectivos das orações. São muito importantes para conectar as palavras de uma frase, sejam substantivos ou pronomes, estabelecendo uma ligação entre elas. Sendo assim, as preposições completam o sentido das frases, né? Então elas servem para ligar, né, palavras a palavras, e também elas servem para dar significado, os sentidos às frases, certo? Significados das preposições. As principais e mais utilizadas preposições em inglês são, aí a gente vai ter o in, o on, o at, o to e o for, né? Então ele diz assim: in, dependendo do contexto, pode significar dentro de, em, de, no e na. Já o on, dependendo do contexto, pode significar sobre a, em cima de, né, em, no e na. At, dependendo do contexto, pode significar a, em, na e no. O to, né, dependendo do contexto, pode significar para e a. O for, dependendo do contexto, pode significar para, durante e por. Então ele serve, né, gente, para ligar palavras. Regras e exemplos. A melhor maneira de dominar o uso das preposições é atenar as regras gramaticais exercidas nos seus usos. Confira a explicação abaixo e saiba quando usar o at, o in, o on, o to e o for. Então a gente tem aí um exemplo para in, né? E ele diz assim: a preposição in é utilizada nos seguintes casos, né? Para indicar um tempo, seja o ano, o mês, as estações do ano ou uma parte do dia, né? Então quando tiver tempo, vocês vão lembrar que a preposição usada vai ser o in. Exemplo. Eu deixei uns exemplos. E o primeiro ele diz assim, né? I study in the morning, né? Então tem um tempo aí, né? Que é manhã. E a gente vai utilizar o in. Eu estudo de manhã. He plays soccer in the afternoon, né? A gente vai ter aí o afternoon, que é a tarde. Então é um tempo. E a gente vai utilizar o in. E assim sucessivamente para as outras para os outros exemplos também, né? A gente vai ter, ó, her birthday is in October, né? O aniversário dela é em outubro. Então, como a gente tem um tempo, né? O tempo vai ser outubro, vai ser a tarde, vai ser manhã. No outro exemplo aí vai ser nasceu em 2012. Rio de Janeiro no verão, né? Quando tiver o tempo, a preposição sempre vai ser o in. On. A preposição on é utilizada nos seguintes casos: para indicar tempo também. No entanto, diferentemente do in, ela é usada para datas específicas. Então, a gente vai ter que ter uma data específica, né, para estar utilizando o on. O in, em qualquer situação que tiver tempo. O on, situação que tiver tempo, mas com datas específicas. Ó, então, vai ter aqui. I was born on March, né, 15 TH, né, eu nasci no 15 de março. Então a gente vai ter uma data específica aí, que é 15 de março. Então a gente vai ter que usar o on, né? O on vai ser usado porque tem uma data específica. E tem, embaixo tem She studies English on Tuesdays and Thursdays, né? Ela estuda inglês às terças e quintas. Então a gente tem uma data específica, que é às terças e quintas. Vai estar usando o on, né? Jessica bought a new car on November 10, né? Jéssica comprou um carro novo em 10 de novembro. 10 de novembro seria a data específica, então vai estar utilizando o on. E assim sucessivamente. At. A preposição at é utilizada nos seguintes casos: para indicar horários. Né? Então, at sempre vai ter que ter hora associado a ela para ser utilizada, né? Então a gente vai ter o exemplo aí. I wake, né? Aí tá errado, não é um O, é um A. I wake up at 9
a.m., né? Eu acordei às 9 horas. Então a gente tem uma hora, é só colocar o at, entendeu? E assim para os outros exemplos também, né? A gente vai ter aí, ó, he finished the exam at 3 p.m., né? Ela terminou a prova às 15 horas. Então, se tem um horário, a gente usa o at, né? O at vem sempre antes da hora, certo, gente? O to, né? A preposição to é utilizada nos seguintes casos, para indicar movimento, posição, destino ou direção, né? Então, no exemplo, a gente vai ter we are going to Canada, né? Nós vamos para o Canadá. Ele está indicando, né, um destino. Então, quando tem destino, movimento, posição ou direção, a gente usa o to. Para indicar a duração de tempo, início e fim de um período, né? Então, a gente vai ter a Estude Português from 1999 to 2005, né? Eu estudei português de 1999 até 2005. Então, aí tem um início e um fim, né? Então, a gente vai estar usando o to também. Aliás, o to não, nesse caso aí é o from, certo? O from. Aí o for. A preposição for é utilizada nos seguintes casos, né? Para indicar a duração de tempo. Então ele diz assim, I've worked to school for 4 years, né? Trabalhei na escola por 4 anos. Então, para tempo, né, de duração, a gente vai usar esse for. Para indicar a finalidade ou função de algo, nesse caso, geralmente é seguido de gerúndio. A shave car is used for shaving the beard, né? Então, um barbeador é usado para fazer a barba. Então, quando tiver a finalidade ou função de algo, né? Que ele está dando aqui o exemplo de que o barbeador é usado para fazer a barba. Então, você pode estar usando o for também. E a atividade que eu deixo para vocês é a página do livro 33, né? E vai ter uma cópia e tradução também, certo? O conteúdo das nossas aulas pode estar sendo acessado em escolapequenospassos.com.br. Siga a gente nas redes sociais, né? Deixe o seu like e até a próxima aula. Valeu!